Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Nós estamos aqui em Iguaba, gravando mais esse vídeo devocional para você. Fique com a gente e assista mais esse vídeo do nosso canal. Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que julgo muito relevante. Um tema relevante e motivador. O tema é se erguendo em meio às ruínas. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma vida totalmente destruída. Às vezes pensamos que as coisas não têm mais saída. Muitas pessoas vivem em meio aos escombros do que sobrou de suas vidas, sem esperança, sem perspectiva, mas o Senhor, hoje, Ele quer renovar a sua vida e Ele vai mostrar para você que Ele não te desamparou. A palavra do Senhor, ela diz algo muito significativo em Lamentações, no capítulo 5, dos versos do 8 ao 22. A palavra do Senhor, ela nos fala algo que nós devemos realmente refletir a respeito de algumas situações que nós passamos. Ela diz assim, Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 8. Escravos dominam sobre nós, ninguém aqui nos livre das mãos. Com o perigo da nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se embranzeia como um forno, por causa do ardor e da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. E a palavra de Deus, ela continua nos falando a respeito da situação em que vivia o povo naquela época. E ele continua no versículo 12 dizendo: os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos idosos não foram reverenciadas, os jovens levaram a mor, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha, os anciãos já não se assentam mais nas portas, e os jovens já não cantam mais. E a palavra do Senhor, ela continua falando da situação calamitosa que eles viviam. E continua dizendo a partir do versículo 15, cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, por que pecamos? Ou seja, eles estavam falando a respeito da condição em que eles viviam. Eles sabiam a condição que eles viviam. E eles continuam dizendo, por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceu os nossos olhos. Pelo monte que está assolado andam as raposas. Ou seja, irmãos, a gente passa a perceber até aqui que eles estavam vivendo uma situação desoladora, uma situação realmente crítica. E eles continuam no versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias tanto tempo? E há realmente esse questionamento deles em relação à situação em que eles viviam. Eles achavam que eles estavam sendo desamparados. E eles continuam falando no versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Irmãos, aqui a gente percebe aqui um desejo de renovo, um desejo de transformação. E eles encerram ali no versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Irmãos, a gente percebe aqui que muitas das vezes a gente também, em nossas vidas, nós chegamos a esse ponto. O medo, a falta de esperança e de perspectiva e várias mudanças que vão acontecendo nas condições em que nós vivemos, às vezes nos levam a viver um momento de desesperança, um momento de sofreguidão, um momento de temor, um momento de a gente achar que Deus não está mais conosco. Muitas das vezes o fruto do distanciamento entre nós e Deus gera todo esse sentimento. Mas saiba que sempre há uma esperança. Esdras, no capítulo 9, do versículo 9, ele nos diz algo extremamente renovador. Não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu a sua misericórdia
para restaurar as suas ruínas. Ou seja, irmãos, Deus ele nunca nos abandona. Ele sempre estará ao lado daqueles que o amam e o temem. E essa deve ser a certeza que eu e você nós devemos ter. No lado judeu de Jerusalém existia a sinagoga de Tiferet Israel, construída no século XIX. Essa sinagoga ela foi dinamitada durante a Guerra Árabe-Israelense em 1948. Durante anos, o local ficou em ruínas. Porém, em 2014, foi iniciada a reconstrução daquela sinagoga, que era muito importante para os judeus. Quando as autoridades municipais instalavam um pedaço de escombro como pedra angular, um deles citou o texto que nós lemos acima. Citou Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Irmãos, Lamentação é uma canção fúnebre de Jeremias para Jerusalém, com a imagem vívida, dessa condição do povo. O profeta descreve o impacto da guerra sobre a cidade em que ele amava, em que eles viviam. O versículo 21 é a sua oração sincera para que Deus pudesse intervir naquela situação. Mas ainda assim o profeta se questiona se isso seria possível. Mas no final ele conclui a sua canção angustiada com a temorosa ressalva no versículo 22. E aí o profeta ele conclui no versículo 22 de Lamentações 5 dizendo: por que, Senhor, nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Irmãos, décadas depois, Deus respondeu a essa oração quando os exilados judeus voltaram novamente para Jerusalém. Quando eles voltaram novamente para a terra que Deus havia prometido. Quando o Estado de Jerusalém ele foi realmente reconhecido. Às vezes a nossa vida também pode parecer que está em ruínas. Às vezes nós podemos estar passando por um momento de dificuldade, um momento de temor. Mas confie no Senhor, confie nele, porque a palavra de Deus diz que o mais ele fará. Muitas das vezes nós mesmos criamos problemas. Mesmo os conflitos que nos são inevitáveis, muitas das vezes esses conflitos podem nos deixar devastados. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós temos um Pai que nos compreende e que é gracioso e paciente para conosco. E o Senhor, irmãos, Ele limpa todo o entulho, Ele retira de nós tudo que não provém dEle. Ele nos dá um novo propósito e constrói algo melhor. Ele pode restaurar as nossas vidas, mesmo que elas estejam em ruínas. Isso às vezes pode levar algum tempo, mas nós sempre temos que confiar no Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um especialista em projetos de reconstrução e de transformação, que às vezes aparentemente estão destruídos, estão em ruínas. O Senhor, Ele é especialista em dar um novo começo, em fazer com que nós recomecemos novamente. Israel experimentou o mover de Deus e o agir de Deus na vida daquele povo. Experimente você também. Hoje ainda Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar o que está em ruína em uma nova história, em um novo recomeço. Confie nele, irmãos, e não se desespere. Como disse, entrega o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Deixe Deus restaurar os seus muros, a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus restaurará toda a beleza que havia sido perdida. Ele está aqui e agora e deseja mudar a sua história. Às vezes a gente está tão mergulhado na nossa situação, nos nossos problemas que a gente não percebe. Mas para isso, para Deus mudar a nossa sorte, basta apenas nós tomarmos uma atitude. Entregar verdadeiramente o nosso caminho a Ele, confiar nele. E o mais, a palavra de Deus, que tudo Ele fará. Eu queria orar pela sua vida, eu queria clamar ao Senhor para que Ele possa
falar com você nesse momento, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa mudar a sua sorte. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua criação, dessa maravilha, rogando ao Senhor que o Senhor possa nos erguer, às vezes diante das ruínas, dos escombros em que nós acabamos nos tornando. Transforma, Senhor, a vida das pessoas que porventura estejam passando por dificuldade nesse momento. Que elas possam confiar no Senhor e que o Senhor possa verdadeiramente mudar a sorte da vida delas. Que o Senhor possa transformar e reerguer esses escombros, essas ruínas. Que o Senhor possa mudar totalmente a condição em que os meus irmãos se encontram. E que o Senhor possa encontrar corações contritos e quebrantados nesse momento. Abençoa cada família, abençoa cada vida, transforma-nos, ó Deus, e continua nos firmando os passos no Teu caminho. Essa é a oração que nós fazemos, e é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, que Ele possa verdadeiramente transformar a sua vida e que você possa se reerguer dos escombros que a vida, por vezes, às vezes, tenta nos pregar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas antes de você passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva, ative o sino de notificação, deixe o seu gostei se você gostou da mensagem, se você tem se sentido abençoado. Se você não gostou, fique à vontade também, mas eu espero que você verdadeiramente tenha gostado. Espero que as mensagens aqui do nosso canal estejam abençoando a sua vida. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.